Bom dia! Vamos iniciar a nossa aula de ciências, abrindo o nosso livro Vem Voar Interdisciplinar, na página 196. Nós vamos continuar os estudos sobre os animais. Vamos à leitura. Um modo bastante comum de agrupar os animais é pela presença ou pela ausência de coluna vertebral e crânio. Coluna vertebral é o conjunto de ossos que apoia outras partes do esqueleto e o crânio é o conjunto de ossos da cabeça. Animais que possuem essas estruturas são chamados animais vertebrados. E os que não possuem são chamados animais invertebrados. Animais invertebrados. Os animais invertebrados geralmente têm o corpo mole, mas muitos deles possuem esqueleto externo rígido, que protege os órgãos internos e evita a perda de água para o ambiente. São os animais mais numerosos e diversificados que existem. Observe alguns deles. Então, os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral e nem crânio. Vamos conhecer alguns exemplos de animais invertebrados. Os besouros têm um esqueleto externo, que é essa parte mais dura que os protege. Os caranguejos têm esqueleto externo também, que é essa parte mais dura também que os protegem. As águas-vivas têm o corpo mole e não possuem esqueleto. As estrelas do mar têm um esqueleto interno por dentro, mas que não forma uma coluna vertebral. E os caracóis possuem corpo mole e concha rígida, e é a concha rígida mais dura que os protege. Os insetos formam o maior grupo de invertebrados. Existe uma grande variedade de insetos com diferentes características, o que lhes permite estar presentes nos mais diversos ambientes. Os insetos são os únicos invertebrados que possuem asas e são capazes de voar. Página 197, alguns insetos assumem formas bem distintas durante a vida. Suas fases jovem e adulta são muito diferentes entre si. Isso ocorre porque eles passam por um processo chamado metamorfose. Metamorfose é a mudança, a transformação radical da forma do corpo. Vamos ver como ocorre a metamorfose da mariposa, começando com os ovos. Os ovos ficam sobre as plantas. A lagarta sai do ovo, alimenta-se e desenvolve-se até a fase de pupa. Na fase de pupa, fica imóvel e não se alimenta. Ao final da metamorfose, a mariposa tem asas e pode voar. E depois, novamente, ocorre esse mesmo ciclo quando ela se transforma em adulta, ela bota os ovos, que vira lagarta, que fica na fase da pupa e nasce uma outra mariposa e assim por diante. Animais vertebrados. Os animais vertebrados podem ser divididos em 5 grupos, de acordo com as suas características comuns. Veja a seguir um representante de cada grupo de vertebrados. Então, os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e crânio, ou seja, eles possuem ossos. Um exemplo é o sapo, que é do grupo dos anfíbios. O gato é do grupo dos mamíferos, assim como o ser humano. O peixe é do grupo dos peixes. O pombo é do grupo das aves e o jacaré é do grupo dos répteis. Agora nós vamos ler um pouquinho sobre cada grupo para entender melhor. Página 198. Peixes. Os peixes são animais que vivem e respiram na água por estruturas chamadas brânquias. As nadadeiras e a pele coberta por escamas facilitam a natação.
Alguns peixes, como as arraias, têm um esqueleto formado por cartilagem, que é um material mais mole que o osso. E aqui nós estamos vendo em destaque a coluna vertebral do peixe e o seu crânio. Anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem no ambiente terrestre, mas precisam estar perto de locais com água. A pele deles é sempre úmida e eles podem respirar tanto pela pele quanto pelos pulmões. Os sapos possuem um ciclo de vida com metamorfose completa, assim como as mariposas, que vimos na página 197. Do ovo sai o girino, que é aquático. Ao longo do desenvolvimento, ele vai se transformando no animal adulto. O esqueleto do sapo e o seu crânio. Répteis. Os répteis, diferentemente dos anfíbios, têm a pele grossa e seca. A maioria dos répteis põe ovos com casca dura. Essas características possibilitam que eles habitem ambientes secos. Vivam em ambientes secos. Alguns répteis podem viver na água, mas precisam subir a superfície dela para respirar, pois todos os répteis respiram por pulmões. Nós podemos ver a coluna vertebral dos répteis, que vai até a ponta da cauda, e o seu crânio. Página 199, aves. As aves possuem asas, bico e penas cobrindo o corpo. A maioria das aves pode voar. Algumas delas, entretanto, não voam. O pinguim, por exemplo, tem asas adaptadas à natação, mas não ao voo. Aqui, como exemplo, nós temos o pombo. Sua coluna vertebral está bem aparente, bem em destaque, e o seu crânio. Mamíferos. Os mamíferos são animais cujas fêmeas produzem leite para alimentar seus filhotes. Quando adultos, eles têm uma alimentação bastante variada. O corpo de quase todos os mamíferos é coberto por pelos. As baleias são mamíferos que têm poucos ou quase nenhum pelo. O ser humano faz parte desse grupo. E aqui, como exemplo, nós temos o esqueleto do gato, mostrando em destaque a sua coluna vertebral e o seu crânio. Você já viu um búfalo? O búfalo é um mamífero criado pelo ser humano para a produção de carne e de leite. Além disso, por ser muito forte, pode ser utilizado no campo, por exemplo, para puxar carroças e no transporte de cargas. O búfalo tem origem em algumas regiões da África e foi introduzido no Brasil pelo ser humano. Porém, muitos búfalos que deveriam ficar nas fazendas foram soltos na natureza e começaram a causar problemas. Eles são animais muito pesados, que se alimentam de plantas e precisam comer grandes quantidades de alimento. Assim, acabam destruindo os locais por onde passam. Além disso, são muito agressivos e podem oferecer perigo ao ser humano. Página 200. Alimentação. De que os animais precisam para sobreviver? Todos os seres vivos precisam se alimentar, mas será que todos os animais comem o mesmo tipo de alimento? Os animais estão adaptados aos alimentos que encontram onde vivem. Número 1. Observe a fotografia abaixo. A capivara alimenta-se da vegetação encontrada perto de rios e lagos e de plantas aquáticas. Assim, ela poderia viver em um ambiente seco como a caatinga? Sim ou não? O que vocês acham? Com certeza a resposta é não. Ela não sobreviveria na caatinga, pois ela está acostumada a viver em locais que têm floresta, como a Mata Atlântica, que tem bastante plantas, bastante vegetação para ela se alimentar. Número 2. Imagine que um animal se alimenta de uma planta que só é encontrada em ambientes muito secos. Esse animal poderia viver na caatinga? Sim ou não? O que você acha, conhecendo um pouquinho sobre a caatinga como nós conhecemos?
A resposta é sim. A caatinga é um bioma que é muito seco. E esse animal provavelmente se alimenta das plantas que são encontradas nesses locais. Página 201. A alimentação é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. A maioria dos animais que vive livre na natureza explora o ambiente em busca de alimentos adequados à sua dieta. A presença ou não de garras, o formato da boca, do bico e dos dentes, ou mesmo o comportamento dos animais tem relação com o modo como cada animal se alimenta. Como nós vemos aqui, a onça-pintada é um animal carnívoro e ele precisa caçar para se alimentar. Para encontrar presas, a onça caminha por distâncias muito grandes e por isso tem as pernas fortes e o corpo musculoso. Os dentes pontiagudos da onça-pintada ajudam a morder suas presas firmemente, e suas garras possibilitam que ela escale árvores e agarre as presas. Número 3. Observe a fotografia ao lado e elabore perguntas para as respostas a seguir, como no exemplo. Número 1. Aqui no caso tem a resposta e foi elaborada a pergunta sobre essa resposta. Então, a resposta é: o animal representado na imagem é o macaco prego. E a pergunta que foi elaborada a partir da resposta foi: qual é o animal representado na imagem? Geralmente, nós estamos acostumados a ler a pergunta e responder. Aqui está diferente. Você vai ler a resposta e, a partir daí, vai elaborar a pergunta para essa resposta. Então, a número 2, vamos ler a resposta. O macaco prego vive no bioma Mata Atlântica. Aqui é fácil elaborar uma pergunta. A pergunta pode ser: em que bioma vive o macaco prego? Sempre colocando um ponto de interrogação no final, porque é uma pergunta. Vamos ler agora a resposta número 3. O macaco prego faz parte do grupo dos primatas, o mesmo do ser humano. Assim como nós, o macaco prego possui mãos que permitem segurar objetos firmemente. Então, aqui, a partir dessa resposta, nós podemos ver que está falando que ele pertence ao grupo dos primatas, que é o mesmo do ser humano, e uma característica mostrando por que ele pertence a esse grupo. Então, a pergunta pode ser: a qual grupo pertence o macaco prego e qual característica na fotografia que mostra isso? Número 4. A resposta é: para se alimentar de sementes e frutos muito duros, o macaco prego utiliza pedras para quebrá-los. Como nós podemos elaborar, então, essa pergunta? Nós podemos colocar: como o macaco prego faz para se alimentar de sementes e frutos muito duros? E aí vai estar de acordo com essa resposta. E a nossa aula de ciências de hoje vai terminando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço!